Olá, veremos agora o passo a passo para a criação de um formulário. Para começar, a gente precisa ter a guia desenvolvedor ativada. Percebemos que na minha tela do Excel não está ativada, então como que a gente faz para ativar ela? Guia arquivo, opções, personalizar faixa de opções, selecionamos e ativamos a guia ou a opção desenvolvedor. Ok, e a gente pode perceber que a guia já apareceu aqui. A guia desenvolvedor, ela não é exibida por padrão. Então, a gente pode adicioná-la à faixa de opções quando a gente deseja escrever macros, executar macros que gravou anteriormente, usar controles de formulário do Microsoft Excel, usar controles ActiveX, usar os comandos XML, criar aplicativos para usar com os programas do Microsoft Office e, enfim. Agora, passo a passo para a criação de um formulário. Temos aqui o esqueleto, né, de um formulário e a gente vai preencher esse formulário, a gente vai criar através dos comandos. O arquivo que a gente tem possui 3 planilhas: Form, Referências e Solicitações. Na planilha Form, a gente vai criar um formulário que a gente vai selecionar o intervalo de A1 até F15. Então, essa vai ser a região do formulário. O intervalo vai ser de A20 até a H20 e será usado na configuração das propriedades dos controles do formulário, que a gente vai criar, e servirá para armazenar os vínculos das células. Na planilha Referências, que é essa daqui, teremos a base de dados a ser utilizada pelo formulário, e a mesma deve ser nomeada através da caixa de nomes, conforme temos aqui. Os intervalos de A1 a D8, a gente vai nomear dados. De A2 até A8, produtos. E de F1 a F3, fornecedores. Já a planilha solicitações, a gente vai, na próxima aula, enviar dados para essa planilha via macros. A gente vai aprender, então, a utilizar macros. Então, vamos começar a construção do formulário Form. Inicialmente, a gente vai desenhar alguns objetos do formulário e configurá-los. Depois, a gente vai fazer as fórmulas correspondentes. Então, a gente vai criar a forma de pagamento. Como que a gente vai fazer? Na guia de desenvolvedor, a gente vai no botão Caixa de Grupo, aqui do Inserir, Grupo Controles de Formulários, vamos procurar o botão Caixa de Grupo. Botão Controle de Formulário, Caixa de Combinação, Caixa de Seleção, Caixa de Rotação, Caixa de Listagem, botão de opção, caixa de grupo do controle de formulário. É esse botão que a gente precisa. Quando a gente clica nesse botão, o cursor do mouse aparece um sinal de adição. A gente vai posicionar esse cursor no local que a gente deseja criar esse botão, que é a célula A10. Então, a gente vai clicar aqui e vai desenhar uma caixa, mais ou menos desse tamanho aqui. Bom, a gente percebe que essa caixa tem um nome, caixa de grupo. A gente precisa editar esse texto e mudar para forma de pagamento. Como que a gente faz para editar esse texto? Preciso selecionar essa caixa, clicando em cima. Aqui,
Ao aparecer esse I maiúsculo, eu vou dar um clique e vou apagar esse texto que está aqui. Vou escrever forma de pagamento e clicar fora. Depois que eu fiz isso, eu preciso adicionar alguns botões dentro dessa caixa de forma de pagamento. Então, como que eu faço? Inserir. Nos controles de formulário, eu vou escolher o botão de opção, que é esse aqui. Eu preciso inserir 3 botões de opções. Então, eu vou clicar aqui. Eu vou deixar ele mais ou menos da mesma largura que está essa caixa da forma de pagamento, ocupando o espaço de uma célula. Vou inserir mais um botão e vou fazer a mesma coisa. Vou inserir mais um botão. A gente precisa tomar cuidado para a área do botão não sair para fora dessa caixa de forma de pagamento. Existe uma forma para facilitar as seleções. É só a gente clicar aqui no grupo Forma de pagamento. Opa! Precisa aparecer. Ai, pronto. Bom, no grupo Organizar, a gente vem aqui em Formatar. No grupo Organizar, temos essa opção Painel de seleção. Vamos clicar aqui. E temos, então, a visibilidade de todos os botões que a gente criou. Então, por aqui fica mais fácil fazer a edição desses botões. Podemos selecionar todos os botões clicando na tecla Ctrl, segurando e selecionamos todos. Temos a opção aqui de alinhar os botões. Alinhar à esquerda, centralizar à direita, alinhar ao meio. Então, eu quero centralizar os botões. Estão todos centralizados. Podemos ajustá-los à grade. Bom, vou deixar dessa forma. Opa! Bom, antes da gente alterar os textos, a gente precisa clicar com o botão direito do mouse em um dos 3 controles e selecionar a opção Formatar controle. Então, em um dos 3 controles, o botão direito do mouse, Formatar controle. Vai aparecer essa janelinha para a gente. No diálogo aqui, Formatar controle, a gente precisa clicar na guia controle. Ela foi a primeira que apareceu para a gente. E no item vínculo da célula, a gente precisa digitar H20. E dar OK. Agora a gente vai fazer um teste. Vamos clicar em uma célula qualquer e vamos clicar no primeiro botão, que é esse aqui.
Reparem que na célula H20, que a gente acabou de digitar naquela janelinha que apareceu para a gente, apareceu o número 1, porque essa é a primeira forma de pagamento. Número 2 e número 3. Eles aparecem na ordem. Caso não estejam em ordem, a gente pode trocar a posição para que eles fiquem em ordem. Então, após a gente se certificar que os botões estão em ordem, a gente precisa alterar o texto de cada um. O primeiro botão, ele vai se chamar cheque. Então, vamos alterar esse texto para cheque. Opa! O segundo botão, ele vai se chamar dinheiro. E o terceiro botão, ele vai se chamar cartão. Então, formas de pagamento: cheque, dinheiro e cartão. Após fazer isso, a gente vai agora adicionar mais, controles através do Active X, que é esse aqui. Nós vamos adicionar botões desta opção. Então, agora a gente vai adicionar um botão de rotação, que é o controle mais simples. Botão de rotação é essa opção aqui. Vamos clicar na célula F3, que é essa aqui, e vamos desenhar um botão. Se desenharmos na célula inteira, ele vai sair na horizontal. Então, eu quero um botão na vertical, dessa forma. Temos o botão aí de rotação, então. Se a gente observar aqui no grupo de controles, o modo design ele está ativado, ele está com uma aparência pressionada. A gente precisa manter assim até terminar o desenho e a configuração de todos os controles do formulário. Quando a gente terminar a edição, a gente clica nesse botão para sair do modo de design. Se a gente não fizer isso, os controles não irão funcionar. Agora a gente vai configurar algumas propriedades do Spin Button, que é esse botão de rotação. Então, como que a gente faz isso? Eu vou deixar o botão pressionado, venho aqui em Propriedades, posso escolher em modo categorizado ou modo alfabético. Eu quero no modo alfabético. Eu vou procurar aqui a propriedade Linked Cell. Essa opção aqui. Na célula do Linked Cell, na célula à frente, eu vou digitar E3. Essa configuração é fundamental. Na propriedade Min, eu vou digitar o número 1. Temos também outras propriedades, por exemplo, For Color, que ela serve para mudar a cor das setas. Então, a gente dá um duplo clique, temos a opção de escolher a paleta para mudar a cor das setas. Temos também a opção Back Color. Essa opção aqui muda a cor do fundo do botão. Vamos colocar uma cor mais clara.
Também temos a opção Orientation, que é a orientação vertical ou horizontal do botão. Como eu quis criar ele na vertical, eu vou deixar ele dessa forma. Vou fechar. Para a gente testar o controle do Spin Button, que é esse, a gente vai clicar aqui no modo Design, ele vai desabilitar. Após isso, nós vamos clicar aqui nas setas e a gente precisa observar a mudança aqui nessa célula E3. Vejam. Então, está funcionando normalmente. Bom, após isso, a gente vai criar agora botões na caixa de combinação para os itens produto e fornecedor. Então, vamos procurar aqui o item caixa de combinação de controles de formulário. Desculpa, de controles Active X. Caixa de combinação é esse segundo botão. Eu vou clicar aqui e vou desenhar da célula B3 até a célula C3. Eu preciso deixar a altura da linha um pouco maior que a célula, porque dependendo da informação que for inserida aqui, ela pode ser cortada. Então, eu vou selecionar e vou soltar. Preciso criar o mesmo botão para o fornecedor. Então, eu vou copiar e vou colar. Assim, elas ficam do mesmo tamanho. Bom, antes da gente começar a configuração dessas duas caixas de combinação que acabei de adicionar, a gente precisa nomear alguns intervalos que serão usados em conjunto com os controles adicionados acima. Então, a gente vai aqui na planilha de referências, que eu havia mostrado no começo da aula, e vamos nomear essa planilha de acordo com essa ordem. Então, os intervalos de A1 a D8 terá o nome de dados. O intervalo de A2 até A8 terá o nome de produtos. E o intervalo F1 até F3 terá o nome de fornecedores. Feito isso, eu volto para a guia Form, com os intervalos devidamente nomeados. Agora, a gente vai configurar os controles do formulário. Para isso, a gente precisa selecionar a caixa de combinação referente ao produto. Vou clicar no botão de propriedades do grupo controles. As propriedades fundamentais para o funcionamento adequado do controle dessa caixa são as link cell, que é a célula vinculada, e list fill range, que é o intervalo para preenchimento da lista. Também existem outras propriedades que também são importantes, tais como backcolor, font, forecolor, style e text align. Também tem várias outras que são importantes. Bom, nós vamos dar um duplo clique nessa linked cell. Vamos digitar A20. Agora, vamos dar um duplo clique na List Fill Range. E vamos digitar produtos. Vou fechar e vou fazer a mesma coisa para a caixa de controle dos fornecedores. Propriedades, Linked Cell,
vai ser a célula B20, list friend, vou escrever fornecedores e vou fechar. Pronto, agora as propriedades fundamentais estão configuradas. Agora a gente precisa fazer as outras configurações para melhorar a aparência e evitar a digitação de palavras que não existam na lista. Vamos selecionar uma das caixas de combinação. Vamos começar por essa. Vamos abrir as propriedades. E na opção Back Color, a gente vai selecionar a paleta e escolher uma cor clara. Vou deixar a branca mesmo. Agora na propriedade Font, vou dar um duplo clique. Eu vou deixar ela em negrito e em tamanho 14, ok? Agora na opção For Color, eu vou dar um duplo clique e vou mudar a cor do texto. Vou colocar a cor roxa. Vou fechar. Desculpa, eu fechei. A propriedade Style. Cadê Style? Precisamos alterar para SM Style Drop Down List. Essa propriedade, ela impede que o usuário digite palavras que não existam na lista de itens, que são os produtos, por exemplo. Agora, na propriedade Text Align, a gente precisa alterar para Text Align Center, que o texto será alinhado ao meio. Vamos fazer todos os mesmos passos para a segunda caixa de combinação. Daí, color, branca mesmo. Fonte, para negrito, tamanho 14. Ok. For color, para roxa. Propriedade Style. Text Align. Ok. Agora eu vou sair do modo Design e eu vou testar os controles clicando nas respectivas setas. Eu vou escolher um produto qualquer, por exemplo, régua. Vejam, a propriedade responsável pelo aparecimento dos itens na caixa de combinação foi a propriedade listFillRange, que a gente configurou lá atrás. Se a gente observar aqui nas células A20 e B20, primeiro eu vou selecionar um fornecedor também. Agora, se a gente observar na célula A20 e B20, os valores mudam de acordo com o item que a gente escolhe na caixa de combinação. Por exemplo, vou escolher aqui o fornecedor Calunga. O valor aqui mudou para Calunga. Vou só ajustar aqui o tamanho dessas. Preciso colocar no modo Design para poder ajustar o tamanho. Prontinho. Bom, agora a gente vai definir fórmulas para o preço, total, data e apagar. A célula
B7, que é essa daqui, deverá ter uma fórmula que, através do nome do produto, que está na célula A20, e do nome do fornecedor, que está na célula B20, ela pegue o respectivo preço. Para isso, a gente vai clicar nessa célula e digitar a seguinte fórmula. PROC-V A20, ponto e vírgula dados, que a gente nomeou lá na planilha de referências, ponto e vírgula CORRESP, função CORRESP, abre parênteses, B20, ponto e vírgula fornecedores, também nomeamos lá atrás, ponto e vírgula 0, fecha parênteses, mais 1, ponto e vírgula 0, fecha parênteses, Enter. Vou formatar aqui para valor monetário. Então, a gente já sabe que a régua na Calunga custa R$ 2,53. Agora, na célula B9, a gente precisa colocar o valor total, ou seja, o preço vezes a quantidade do produto selecionado. Para isso, a gente precisa digitar B7 vezes E3, que é a célula em que está a quantidade. Enter. Se eu mudar aqui para 2, vejam, o preço aqui altera, porque está multiplicando essa célula por essa. A data, aqui na célula E7, será a fórmula hoje. E o apagar. Bom, o valor de apagar irá variar de acordo com a forma de pagamento. Ou seja, se o pagamento for em cheque, não haverá desconto e nem acréscimo. Se o pagamento for em dinheiro, o cliente terá um desconto de 10%. E se o pagamento for em cartão, será cobrada uma taxa de 10%. Para isso, a gente precisa ativar a célula E9, que é essa célula, e digitar a seguinte fórmula: C H20 igual 2. Ponto e vírgula B9 vezes 90%, ponto e vírgula, C, abre parênteses, H20 for igual a 3, ponto e vírgula B9 vezes 110%, ponto e vírgula B9. Fecha parênteses 2 vezes e dou Enter. Vamos formatar. Então, se a gente selecionar aqui na forma de pagamento, cheque, reparem que o valor aqui é alterado. Não tem desconto e também não tem acréscimo. Dinheiro, temos um desconto de 10%, de R$ 2,53 passa a ser R$ 2,28. E o cartão tem um acréscimo de 10%. Ao invés de ser R$ 2,53, ele passa para R$ 2,78. Agora, vamos trabalhar na tabela de vínculos das células, que é essa tabela aqui. A gente precisa preencher as demais células da tabela. As células A20, B20
e H20 já são preenchidas pelos controles do formulário. Nas demais, a gente vai utilizar a igualdade para puxar os valores das células correspondentes no formulário. Então, é assim. A célula de preço, ela precisa estar igual à célula B7. Então, igual B7. Enter. A célula de quantidade precisa estar igual à célula E3. Enter. A célula do total precisa estar igual à célula B9. Enter. A célula do apagar também precisa estar igual a... Não, também precisa estar, não, desculpa. Precisa estar igual à célula E9. E a célula da data precisa estar igual à célula E7. Vou ajustar. Ficará dessa forma. Agora a gente vai alterar aqui a aparência, vamos melhorar a aparência do formulário para ficar mais bonitinho. Podemos remover as linhas de grade aqui na guia Exibição. E aí, cada um altera do jeito que achar melhor. Então, veja como está funcionando agora o nosso formulário. Papel A4, sabemos que na Calunga está R$ 12. Vou comprar um só, então o total vai ser R$ 12. Com o acréscimo de 10% do cartão, o total a pagar vai ser R$ 13,20. E a data de hoje. Vou aumentar a quantidade. O total de R$ 24,00, pagamento no cartão, R$ 26,40. No dinheiro, R$ 21,60.